Olá, sejam bem-vindos ao nosso seminário Acolher e Ser Acolhido na Casa Espírita. Um grande abraço a todos, feliz por vocês estarem aqui de volta, acompanhando o nosso seminário, que tem por objetivo fazer uma abordagem motivacional da Casa Espírita e das suas relações, procurando humanizar as relações dentro do centro espírita, humanizar o trabalhador, humanizar o frequentador e dar uma ideia mais clara e mais realista das funções, das possibilidades e das oportunidades que a Casa Espírita pode nos oferecer e como também nós podemos colaborar com a Casa Espírita, cada um com a sua potencialidade, com o seu talento, com a sua boa vontade. O objetivo desse seminário, desde a do nosso primeiro encontro, do nosso primeiro vídeo, foi justamente de mostrar que a Casa Espírita é acolhedora, pode ser acolhedora, deve ser acolhedora e, acima de tudo, todos nós podemos colaborar com ela e podemos ser úteis naquilo em que ela se propõe a fazer dentro dos fundamentos que a doutrina espírita nos oferece. Então, hoje nós vamos dar continuidade a essa abordagem. Para quem não me conhece, meu nome é Pedro Coelho, sou trabalhador da Casa Espírita Centro Espírita Caibachutel, onde nós promovemos pela primeira vez esse encontro. Esse encontro foi feito de forma presencial lá e nós estendemos esse nosso encontro, os ensinamentos e as reflexões desse nosso encontro para as outras casas espíritas também, colocando esse seminário online. O objetivo aqui não é fazer uma abordagem técnica do centro espírita, nem ensinar como as pessoas devem administrar um centro espírita, mas trazer uma reflexão motivacional, né, como nós dissemos no início, e mais humanizadora da casa espírita. Então, nós vamos passando para a nossa segunda parte desse nosso encontro, desse nosso seminário, e hoje nós vamos falar dos dois próximos tópicos. Nós falamos no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira aula, sobre o acolher e sobre o compreender. Se você não teve a oportunidade de ver, o vídeo está aí no canal, não é? Pode voltar lá, pode assistir. E hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o motivar e o descobrir. Né? O motivar as pessoas, motivar os seres humanos, motivar os trabalhadores e frequentadores da casa espírita e descobrir potencialidades, né? Descobrir possibilidades nessas pessoas quando elas se sentem motivadas e predispostas, disponíveis para colaborar com a casa espírita. Então vamos dar início à nossa reflexão, entrando primeiro no aspecto da motivação. O que é motivar? Né? É um ato de liderança. E liderar na casa espírita é trabalhar servindo e estimulando todos ao redor. Então veja, a motivação ela está muito mais relacionada ao aspecto de liderança. E uma liderança na casa espírita, ela pressupõe participação. Eu não posso ser um líder distante do grupo, né? Eu não posso ser uma pessoa como a figura ilustre aí que só dá ordens, né? Que só manda fazer. E isso não é um contexto só da casa espírita. A liderança, em qualquer grupo, em qualquer equipe, ela tem que ser participativa. Ela tem que ser aquela que está do lado do liderado. O liderado precisa se sentir acolhido, próximo do seu líder, né? Se sentir à vontade com o seu líder, no sentido de que haja uma relação de respeito, de confiança, né? De cooperação mútua. É aquela liderança que a gente tem que exemplificar o trabalho. Se eu trabalho num grupo, numa instituição que prega a caridade, que prega a cooperação, que prega o amor ao próximo, que prega a ideia de eu estar sempre pensando no coletivo, colaborando com o coletivo, eu não posso pensar numa liderança, né, autoritária, numa liderança distante do grupo, numa liderança que não cria uma sinergia, uma ligação com esse grupo. Então,
Nós, quando pensamos em motivação na casa espírita, a motivação ela não se dá através de discurso, ela não se dá através de diálogo, até porque a gente tem que pensar o seguinte, né? Nós vamos ter pessoas liderando grupos dentro de um centro espírita que estudaram, que fizeram lá o curso doutrinário, que aprenderam, que vão se preparar para fazer aquele trabalho, mas são pessoas que vêm de diversos níveis de formação, né? E eu não posso ficar avaliando as pessoas, porque não é uma empresa, eu não vou ficar avaliando as pessoas pela sua condição, pela sua formação acadêmica, para saber se ela pode liderar um grupo ou não dentro da casa espírita. Essa liderança, ela vai nascer naturalmente, né? E principalmente pela disposição, pela boa vontade desse trabalhador. Até porque, como a gente viu lá no nosso primeiro vídeo, na nossa primeira reunião, uma casa espírita ela tem muito mais demanda do que oferta. Então ela não pode ficar muitas vezes também escolhendo oferta, avaliando oferta, né? Quando ela não tem. Tá? Ela vai precisar muitas vezes capacitar essa oferta, preparar essa pessoa para que essa pessoa possa desempenhar o seu papel. E logicamente, nós não podemos depositar uma expectativa sobre essa pessoa, né? Em relação a fatores de liderança, fatores de administração de uma equipe, como se a gente estivesse num ambiente de trabalho, como se a gente estivesse num ambiente corporativo, né? Imaginando que aquela pessoa tem que ter total competência técnica para desempenhar essa atividade. Então, o mais importante do que esperar qualificações técnicas, habilidades técnicas dessa pessoa, métodos de liderança, não é esse o objetivo. O objetivo é a gente refletir da seguinte forma: a melhor forma, qualquer pessoa, né? E aí eu estou me dirigindo àquelas pessoas que hoje têm uma responsabilidade de responder por um grupo, de liderar um grupo, né? Se você é o responsável, o dirigente de um grupo, necessariamente, formalmente, você é o líder dele. Então, muitas pessoas podem estar se perguntando: ah, mas eu não sou um líder nato, né? Ou não me reconheço um líder nato. Ok. Qual que é o objetivo da liderança nesse aspecto que nós estamos tratando da motivação, né? É demonstrar ao grupo que você é igual a eles. E aquele líder, né, não tem diferença nenhuma pelo fato de responder pelo grupo perante a casa e perante os frequentadores, perante as pessoas que vão ser atendidas por aquele grupo. Ele é um trabalhador como os outros e a forma que ele vai ter de motivar esse grupo é demonstrando para esse grupo que ele faz os mesmos esforços, faz o mesmo trabalho que esse grupo. Então, aquela segunda figura ali que mostra a forma correta de liderar é demonstrar que quando você olha aquele trabalho ali, você não identifica o líder. Você não sabe quem é o líder ali, porque todos estão com tarefas iguais, todos estão com trabalhos iguais. A diferença é que esse líder, ele vai responder formalmente pelo grupo, ele vai ser o porta-voz do grupo perante o centro espírita, perante a diretoria, mas do ponto de vista motivacional, ele é um trabalhador como o outro. E a melhor forma que ele encontra de motivar o seu grupo é demonstrar isso, né? Ou seja, é através de um trabalho humilde, de uma atividade, né, de uma postura, de um comportamento colaborativo e participativo dentro do grupo, ele vai demonstrar essa motivação e vai naturalmente desenvolver essa liderança. Ou seja, essa liderança, ela não vai ser necessariamente colocada, conquistada por um aspecto técnico, né? Claro, se essa pessoa tem essas habilidades naturalmente, se ela tem algum tipo de preparo técnico para isso, né? Ótimo. É uma competência a mais que ela vai ter para poder administrar esse grupo. Mas partindo do princípio que a gente não está sabendo quem é essa pessoa que está chegando ali para ajudar no grupo e qual é o preparo dela em termos técnicos, o que a gente recomenda e o que a gente diz é: para ser um bom líder dentro de uma casa espírita, basta ser igual aos outros.
basta trabalhar, basta arregaçar as mangas e colaborar com a equipe, né? Colaborar com o grupo. É claro, existe aí um porém, né? E que porém é esse? O membro que é líder, que é responsável pelo grupo, quando nós dizemos que ele arregaça as mangas e ajuda, ele está demonstrando que não existe diferença de tarefas dentro do grupo. Agora, é claro, ele não vai mergulhar num trabalho e se isolar em relação ao grupo. Então, percebam, ele não vai simplesmente fazer o mesmo trabalho que o grupo, mas por causa disso ele vai se focar naquilo e esquecer do grupo. Ele vai continuar trabalhando, fazendo as mesmas atividades do grupo, porque da mesma forma que a casa tem uma demanda maior que a oferta, isso se reflete dentro dos grupos também, né? Ainda que eu tenha o meu grupo ali e ele faça um trabalho específico dentro da casa espírita, o mesmo reflexo que se dá em termos gerais, né, de falta de oferta e muita demanda, isso se reflete dentro dos grupos também, né? Eu nunca vou ter um grupo suficientemente grande para fazer cada um uma coisa, né, com tranquilidade, com folga e com margem. Normalmente a gente tem um grupo que é reduzido, seja para qual trabalho for. E o líder, ele vai ter duas funções nesse sentido. A função de motivar o grupo, colaborando com o grupo, participando dos trabalhos com o grupo, mas ele não pode perder a sua visão periférica. O que a gente chama de visão periférica? Ao mesmo tempo que eu estou fazendo o trabalho, eu tenho que estar observando o trabalho dos outros. Eu tenho que estar atento se os outros estão tendo dificuldade ou não, se eu preciso, né, encostar mais em alguém, auxiliar mais alguém. Eu preciso ver se o grupo em si está trabalhando de uma forma coesa, de uma forma coerente com aquilo que foi traçado, planejado. Então, a diferença do líder é essa: ele não pode, ao mesmo tempo que ele tem que colaborar com o grupo e participar com o grupo, ele não pode também perder de vista a responsabilidade que ele tem de suportar e apoiar esse grupo no sentido de ver as dificuldades, as necessidades que esse grupo está tendo, né? Então, isso a gente desenvolve com o tempo, com a prática, com a experiência, né? Não significa que no momento em que eu assumo um trabalho de dirigente, um trabalho de liderança, ou que eu vou responder por um grupo, e naturalmente eu já vou ter que no dia seguinte saber fazer essas coisas e conseguir fazer essas coisas. Não, isso vem com a experiência, né? Mas se a gente tem a predisposição, se nós temos esse entendimento, né, eu sou um trabalhador do grupo com uma responsabilidade a mais, que é o de responder por esse grupo, eu vou equilibrar as duas coisas, colaborando, fazendo os mesmos trabalhos do grupo, mas ao mesmo tempo observando o grupo para tentar auxiliá-lo e mantê-lo, né, firme naquele propósito e no objetivo que o grupo tem a alcançar. Então, motivar dentro de uma casa espírita é um ato de liderança, né? E nada mais é do que trabalhar servindo e estimulando os outros. E a forma que eu tenho de estimular é dar o meu exemplo, é demonstrar, né, que eu sou igual aos outros, que eu estou fazendo um trabalho ali participativo, facilitador e motivador acima de tudo, tá? Muito bem, então motivar o fator de motivação dentro da nossa sociedade, do centro espírita, né, é um ato de influenciar e estimular as pessoas na busca de um objetivo, tá? Agora, como nós dissemos, ninguém naturalmente é líder, né? Dá para a gente olhar para uma pessoa e dizer assim, ah, tá ali um líder nato, né? Tá ali uma pessoa que vai ser líder. Não dá para saber. E a gente também muitas vezes não se reconhece dentro desse papel, né? Talvez a gente tenha, cada um tenha características de um líder, vai ter essa ou outra característica, mas vai ter formas diferentes de liderar. Então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, né? Eu tenho que influenciar e estimular pessoas na busca de um objetivo. Então,
eu vou estimular, vou influenciar essas pessoas. E quais são os pré-requisitos que qualquer pessoa pode ter? Força de vontade, o esforço, né? Eu vou me capacitar, e aí a casa espírita vai oferecer, né, alguns recursos para capacitar essa pessoa no que diz respeito à própria doutrina espírita, o preparo com as bases doutrinárias, né? Um ou outro curso que possa capacitar a pessoa tecnicamente nesse aspecto, então a casa pode até buscar isso também, de alguma maneira, né? Essa própria reflexão que a gente está fazendo aqui é um modo de tentar ajudar nesse sentido. E a crença da pessoa, a fé, né? A vontade, a ideia dela de buscar um objetivo, de alcançar um resultado em favor da casa espírita e, consequentemente, da doutrina. E existem as características naturais. Então, essas variam de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa pode ter todas elas de uma forma muito clara, né? E ser um líder assim na acepção plena da palavra, ou ela vai ter uma ou outra qualidade, um ou outro fator mais evidente no seu comportamento, na sua maneira de ser. Mas de uma forma geral, um líder ele tem que ser proativo, né? Ter proatividade, ser aquela pessoa que de frente para um problema, para uma situação, procura buscar saídas, soluções, né, para resolver aquilo. Tenta solucionar o problema. Tenta ser parte da solução e não ser parte do problema. Ou seja, o contrário de proativo é ser reativo. Né? Reativo é aquela pessoa que vai agir de forma defensiva, que vai tentar criar um outro problema para tentar justificar a ocorrência daquele problema que se deparou ali, né? E o líder não tem esse perfil, o líder é proativo. O líder ele se destaca no momento em que o problema ocorre, né? Então, assim, a gente ser dirigente, ser chefe, ser supervisor, ser gerente, né? Quando as coisas estão funcionando, é a coisa mais fácil que tem. Agora, a gente vai se demonstrar realmente como líder é quando o problema surge. É quando surge a crise, quando surge algo para ser resolvido, né? Então, motivar as pessoas também é demonstrar proatividade, ou seja, transmitir calma, transmitir tranquilidade, segurança, né? No momento em que as coisas não dão certo. Então a gente vai lá, planeja um trabalho, planeja uma tarefa, né, dentro dos processos da casa espírita, prevê todas as situações, aí na hora de executar acontece um imprevisto, uma coisa que não era esperada, né? E nesse momento surge lá um desconforto, alguma situação que não era planejada, o que que as pessoas fazem? Olha para o líder. Se nesse momento o líder é reativo ou se desespera mais que as pessoas, ele passa o quê? Insegurança, né? Agora, se ele é proativo, se ele procura encontrar a solução para o problema, contornar o problema, né? Conduzir a equipe para que a equipe continue focada naquilo que tem que ser atingido, isso transmite o quê? Transmite calma, transmite tranquilidade, transmite segurança para as pessoas, para a equipe, e a própria equipe corresponde a isso, porque ela se sente segura e ela também passa a ser proativa e tentar encontrar uma saída para o problema, né? Então, problemas vão acontecer? Vão, né, em qualquer grupo. Mas se o líder ele tem esse cuidado de dizer assim, não, eu estou aqui justamente para a hora que der problema, né? Porque eu não preciso de um líder quando as coisas estão funcionando. Eu preciso de um líder quando as coisas dão problema, quando acontece um problema, né? Então, a proatividade é esse ato de buscar, né, uma solução, de buscar saídas, de buscar alternativas e de oferecer alternativas, né? E isso transmite segurança para as pessoas, transmite naturalidade, motiva as pessoas também a quererem ser assim, né? O líder ele precisa também buscar um aspecto, uma característica participativa, ou seja, não só dar a solução, mas participar da solução.
Porque é muito fácil também eu dizer assim, ó, faz isso, faz aquilo, faz assim, tem que fazer assado, mas eu não arregaçar as mangas e não participar. Para também eu ganhar experiência, me amadurecer e demonstrar para as pessoas, né, que aquilo é algo que eu também estou buscando como saída, né? E não significa que eu seja um sábio, uma pessoa que já tenha certeza de que aquela solução vai dar certo, porque muitas vezes nós vamos nos deparar com o problema e vamos buscar alternativa, mas eu como líder, né, a pessoa como líder, como diz, ela está buscando uma alternativa, não significa que o resultado vai ser eficaz. Até porque naquele momento aquilo já, a própria situação já demonstra que aquilo foi uma alternativa, né? Um contorno de uma coisa que estava fora do planejado. Então, ser participativo demonstra também a vontade do líder, né, em participar do problema, resolver o problema, trabalhar para que aquilo seja resolvido. Ser alguém facilitador, né? O que é ser alguém facilitador? Olha, eu de repente sou um líder que eu não tenha essas qualidades que eu falei aí agora, proatividade, participativo, são coisas que eu ainda não conquistei. Mas se eu sou uma pessoa que tem experiência já naquilo que eu estou fazendo, né? Eu já sei como é que faz, eu já conheço os atalhos, eu já conheço as dificuldades que as pessoas vão ter naquele trabalho. Ser facilitador é cortar esses caminhos, né? Facilitar esses caminhos para as pessoas, é ajudá-las a encontrar, né? A aprenderem o trabalho, é criar mecanismos para que as pessoas fiquem mais confortáveis, para que as pessoas tenham mais facilidade para realizar o trabalho. Então, isso é ser facilitador, né? Melhorar em todos os sentidos, de ordem física, de ordem intelectual, o trabalho a ser feito oferecendo recursos para as pessoas, orientando, ajudando, né, facilitando o processo delas com ideias, com mecanismos que possam contribuir, né, motivando as pessoas a dizer, poxa, que legal, né? O trabalho que eu faço, o meu chefe, o meu dirigente, o meu líder, né? Ele cria mecanismos que me ajudam a fazer o trabalho com mais facilidade, né? Me deixam mais à vontade, me dão mais segurança, porque eu estou sendo orientado, estou encontrando um caminho. Acima de tudo, ouvir muito. O líder tem que ouvir, né? Ele precisa ouvir a sua equipe, as pessoas que fazem parte do seu grupo, porque muitas vezes essa proatividade dele, essas alternativas dele, vai partir do próprio grupo. Então, ele ouvindo, ele consegue, né, até pegar as próprias ideias do grupo como alternativa, como ação, como procedimento para fazer algo, né, para aperfeiçoar algum trabalho que está sendo feito. E ele também precisa saber delegar, né, não centralizar tudo nele. Bom, eu tenho que começar a fazer, eu tenho que terminar, né, eu tenho que responder. Não, muitas vezes é levar uma pessoa, às vezes, para uma reunião de diretoria, uma pessoa do grupo, da equipe, para conhecer, para ver como é que é, né? Para essa pessoa aí levar os resultados do trabalho do grupo, delegar funções dentro do grupo, né? Fazendo um rodízio para que cada pessoa faça atividades diferentes dentro do grupo também, para ver a dificuldade um do outro, porque isso vai estimulando as pessoas, né, a não ficarem numa zona de conforto, nem num comodismo, nem se desmotivarem com o seu trabalho e, ao mesmo tempo, colabora, né, cria um ambiente favorável para que essas pessoas percebam a dificuldade do outro companheiro. Porque quando a gente trabalha em equipe, né, e a gente vai se familiarizando com o nosso trabalho e vai ganhando domínio sobre ele, a gente então entende, né, todas as facilidades e dificuldades do nosso trabalho. E às vezes a gente vê o outro dentro da mesma equipe fazendo uma outra tarefa diferente e muitas vezes a gente não compreende por que que ele faz daquele jeito, né? Ou a gente acha que ele deveria fazer melhor, ou a gente acha que ele deveria fazer de tal jeito.
mas a gente não está pondo a mão na massa ali, né? A gente não está com a mão naquela parte da massa, a gente não sabe a dificuldade que é ali. Então, quando o líder ele faz essa delegação, né? Trocando posições, rodando as pessoas, fazendo com que elas possam exercitar funções diferentes dentro da mesma equipe, também ajuda eu compreender o trabalho do outro, né? E às vezes até eu ajudar o outro, ou eu até entender a dificuldade que o outro tem também. E isso facilita na hora da gente debater e buscar meios de aperfeiçoar o trabalho, né? De buscar meios futuros para esse trabalho se tornar ainda melhor. Então, ouvir, delegar, isso são características naturais de um líder. Né? A gente pode ter elas já desde sempre, né? Porque a gente já conquistou isso em outras vidas, em outras experiências, sim. Mas se a gente não tem, nós também podemos buscar, né? Nós também podemos aprender. E também podemos identificar em nós as que as que mais se sobressaem, as que mais se destacam, né? E trabalhar em cima delas para que elas possam ser o fator que conduza a nossa liderança motivacional dentro do grupo, dentro da casa espírita que a gente atua, ok? Bom, então uma casa espírita, ela necessita de administradores e de líderes. Até o momento eu falei da liderança, né? E de uma liderança assim, dentro das limitações e das possibilidades de cada um. Não é? Então a perspectiva aqui, a preocupação aqui não é exigir que cada pessoa, que cada dirigente tenha que ser um líder nato, tenha que saber conduzir a sua equipe, né, da melhor forma possível, que essa pessoa não vai ter problemas, que essa pessoa não vai ter dificuldade, que ela talvez não precise de ajuda externa, né, fora do grupo para poder fazer esse trabalho. Mas avançando um pouco mais nisso, a gente olhando a casa espírita agora de um ângulo maior, a gente vai perceber que eu preciso ter dentro da casa espírita líderes e administradores, tá? Bom, mas o que significa isso? Que são diferentes? Na verdade, nem tanto, né? O que a gente quer mostrar de forma didática é que nem sempre a pessoa ela vai ter as duas características, as duas qualidades ao mesmo tempo. Nem sempre um bom líder será um bom administrador, e nem sempre um bom administrador será um bom líder, tá? O líder, normalmente, né, a gente vai ver muito numa pessoa de espírito empreendedor, aquela pessoa que ela consegue motivar um grupo, né, que ela consegue pegar uma ideia e motivar um grupo, e estimular um grupo, e encantar um grupo com uma determinada ideia. Isso é característica, por exemplo, de um bom líder, tá? Mas não significa que essa pessoa ela vai conseguir administrar bem essa ideia quando a ideia é colocada em prática. Posso dar um exemplo claro para vocês. Existem muitas pessoas empreendedoras no mundo, mas por que que nem todo empreendedor dá certo ou tem sucesso nos seus negócios? Porque embora ele tenha grandes ideias, ele seja um cara assim de um potencial criativo enorme, enxergar coisas às vezes que os outros não enxergam, quando ele põe a ideia em prática, ele precisa ter um perfil administrador, que é para que a ideia se torne rotina, para que a ideia se discipline, para que a ideia tenha o quê? Um tempo de maturação para chegar num resultado ainda maior. E é aí que muitas vezes a pessoa se perde. Tá? Então, às vezes você tem uma pessoa que ela tem uma grande ideia, um negócio muito legal, uma sacada muito boa, mas ela não tem aquele perfil do dia a dia de, sabe, pegar a ideia e falar, não, agora eu tenho que picotar essa ideia aqui em processos pequenos e cada processo tem que sair dentro do seu tempo, dentro da sua funcionalidade, dentro daquilo que eu preciso atender. E isso não é defeito nenhum, né? A gente não vai ser perfeito em tudo. E diria até que as pessoas que conseguem ser grandes administradores e grandes líderes são realmente as pessoas que se destacam, né, na sociedade, são espíritos que
já adquiriram essas competências, esse conhecimento e são capazes de fazer isso de uma forma equilibrada. Tá? Mas como a gente está pensando de uma forma aqui muito simples, né? E de novo, olhando para o contexto do centro espírita, a gente tenta encaixar isso dentro da nossa realidade. Né? Então, a reflexão que eu quero levantar aqui é mais no sentido da gente entender isso dentro da casa espírita do que tentar identificar isso em nós agora. Então, a gente estava falando da questão da motivação como forma de liderar, e agora o que eu quero chamar a atenção é sobre dentro do contexto da casa espírita, a gente enxergar pessoas que vão ser grandes líderes, bons líderes, mas nem sempre vão ser bons administradores, e pessoas que são muito bons administradores, mas não necessariamente são bons líderes. Então é como se você olhasse uma empresa, às vezes você tem uma pessoa lá que como chefe, ele é um ótimo administrador, mas como líder ele é péssimo. Mas como chefe para a empresa, ele atinge os resultados que a empresa, ele mantém os resultados que a empresa já o conquistou. Ele é um bom administrador. Agora, se precisar ir além daquilo, ele não vai conseguir. Não depende dele, depende de uma outra qualidade que uma outra pessoa talvez vá ter. Olhando isso para dentro do centro espírita, a gente tem que pensar o seguinte: o centro espírita precisa ter as duas coisas, né? Mas nem sempre as duas coisas vão estar na mesma pessoa. Então, quando a gente olha o quadro aí, a gente vê que existe uma relação de interdependência entre as duas funções, né? Um líder ele tem que saber administrar, saber manter a casa espírita, monitorar as atividades da casa espírita e ajustar as atividades, né, para que elas sempre funcionem de uma maneira regular, frequente e satisfatória. Então percebam, ele recebe algo que está funcionando e ele trabalha por manter aquilo funcionando de forma regular, eficaz, satisfatória, né? E dentro de uma rotina e de uma disciplina aceitável. Então, por que eu chamo a atenção disso? Porque muitas vezes as pessoas olham para um dirigente, para um administrador de uma casa espírita, e aí eu me refiro à diretoria mesmo, e muitas vezes as pessoas acabam fazendo críticas a uma diretoria de uma casa espírita, porque dizem assim, mas o pessoal não aceita ideias novas, o pessoal não aceita que faça mudanças, né? E por que muitas vezes acontece isso? Tem o fator insegurança, o fator medo, que é um fator natural em qualquer ser humano, né? O medo do novo, sim. Mas também existe um fator que é a responsabilidade do administrador da casa espírita, porque ele precisa trabalhar de um jeito a garantir que nenhuma ideia nova possa pôr em risco, né, o bom funcionamento, a regularidade dos trabalhos de uma casa. Se lembrem que lá no começo, quando eu mostrei o quadro do Centro Espírita, eu disse assim que a diretoria executiva ela responde legal e civilmente pela casa. Ela tem responsabilidade civil, né, perante a sociedade. Ela responde legalmente pela casa. Então veja, quando tudo aquilo que envolve o bom funcionamento da casa, né, tem implicações de ordem legal, tem implicações, né, de ordem moral, porque também tem que ser coerente com aquilo que as bases doutrinárias definem. Né? Então, eu não posso assumir uma atividade que, na sua essência, vá contra ou seja conflitante com aquilo que a doutrina espírita propõe. Tá? Tem a questão legal, ou seja, eu tenho que assumir uma atividade na casa também que do ponto de vista legal, eu esteja embasado, eu esteja amparado, que senão eu vou estar expondo, né, juridicamente a casa. E ao mesmo tempo, esse administrador, né, saindo um pouco desse aspecto mais burocrático, ele tem que pensar nos aspectos operacionais desse trabalho também. Então, às vezes eu lanço uma ideia para uma casa espírita de um trabalho legal, de um trabalho interessante para fazer, mas essa pessoa, ela está pensando o quê? Em quais recursos humanos ela vai ter para fazer aquilo? Quais horários ela vai ter?
Qual espaço físico ela vai ter? Né? Qual recurso financeiro ela vai precisar? Essas pessoas que estão se dispondo a fazer vão ter disponibilidade o tempo todo, vão estar ali, vão estar comprometidas. Então percebam, né? É o administrador, é aquela parte chata do centro espírita que muitas vezes a gente acha chato, mas que é necessário no sentido dele regular esses processos e dizer assim, olha, a gente pode assumir isso aqui desde que haja, né, uma consistência, né, uma integridade capaz de transformar isso numa rotina dentro da casa. Porque às vezes acontece muito nos centros espíritas de surgirem líderes, empreendedores com ideias muito boas de trabalhos dentro da casa, né? E aí essa pessoa vem, lança a ideia, motiva todo mundo, né? Todo mundo fica encantado com a ideia e daqui a alguns meses ele vai embora. E aí aquela motivação ficou só no aspecto, né, emocional, na atmosfera, na energia daquele líder, mas a rotina mesmo, a consistência do trabalho não foi desenvolvida, né, não criou raiz dentro da casa. Então essa reflexão a gente tem que ter, né? Agora, logicamente, se eu tiver só isso dentro da casa, né, só aquela pessoa que administra, né, e só cumpre lá as obrigações fiscais, jurídicas, operacionais da casa todo dia, repetindo tudo igual, logicamente, se não houver um trabalho motivacional de liderança, né, de modificação, de revisão de ideias, de procedimentos, no sentido de melhorar, de atrair as pessoas, de motivar as pessoas para o trabalho, logicamente, o grupo espírita, casa espírita, né, tende a cair numa rotina e muitas vezes desmotivar as pessoas. Então é preciso haver um equilíbrio, né? É preciso também achar aquela pessoa que cria, que aperfeiçoa, que treina. Muitas vezes o líder ele tem que ser aproveitado nesse sentido, né? No sentido de criar ideias, de aperfeiçoar ideias que já tem e principalmente de treinar as pessoas, porque é uma forma dele assumir a responsabilidade em relação àquela ideia, aquele projeto que ele está propondo. Tá? Então, essas duas coisas elas são interdependentes dentro do centro espírita. É preciso equilibrar ambas. Muitas vezes a gente vai ter um centro espírita com um monte de líder e poucos administradores, né? E aí vai ter algum desequilíbrio nessa casa. Ou você vai ter uma casa com bons administradores e poucos líderes. Você vai ter uma casa consistente ali, que mantém as suas atividades dentro de uma rotina, né? Quer dizer, eu venho hoje nesse centro, se eu voltar só daqui a 2 anos a 3 anos, o centro está mantendo o seu mesmo trabalho ali, né? Não é cada vez que eu chego lá ele está de um jeito diferente. Não, ele está ali mantendo o seu trabalho porque são bons administradores, né? Mantém a parte operacional, funcionalidade da casa de forma satisfatória. Mas, por um lado, pode, de repente, fazer com que as pessoas, né, se desmotivem, não encontrem interesse. O ser humano é movido a isso também, né? A mudança, a novidade, embora a novidade muitas vezes nos assuste, né? Principalmente quando a responsabilidade é nossa, né? É muito legal a gente gostar de novidade, da ideia, quando não é a gente que vai assumir aquilo. Mas se é a gente que tem que assumir a responsabilidade em responder por aquilo é nossa, a gente pensa duas vezes porque a gente quer se manter naquele lugar, naquela zona de conforto ali da gente, tá? Então aqui é mais no sentido da gente compreender um pouco, né, as dificuldades de cada dirigente, de cada casa espírita, de muitas pessoas que estão administrando uma casa espírita aí. Às vezes a gente vê casas espíritas aí que a pessoa está ali há muito tempo administrando a casa, né? E para quem está de fora, às vezes olha e diz assim: ah, mas você vê o cara lá não abandona a casa, não larga, né? Não larga o osso, vamos dizer assim, né? Não abre mão de sair da diretoria. Mas a gente tem que se perguntar também: mas quem se ofereceu, né? E esse que se ofereceu, ele tem real noção de todas as responsabilidades? Porque às vezes eu tenho um olhar crítico em relação ao dirigente
num determinado aspecto em que eu não concorde com ele, né? Mas eu não enxergo todas as outras responsabilidades que ele tem. Então, é importante às vezes a gente pensar nisso. Eu falo isso porque eu já estive dos dois lados, né? Eu já fui crítico e criticado, eu já fui eu já me coloquei nas duas situações e eu compreendo os dois lados. Eu entendo que os dois lados têm razões, né? Têm motivações justas, mas é preciso a gente encontrar um ponto de equilíbrio para entender que é preciso numa casa espírita as duas coisas, né? A administração está aberta a novas ideias e estudar essas novas ideias com um pouco mais de atenção e de carinho, mas também quem traz essas ideias, ainda que seja um líder, que seja uma pessoa empreendedora, uma pessoa que vai treinar, ela ter consciência também das dificuldades e dos recursos que a casa dispõe muitas vezes que não são suficientes para atender essa ideia, né? Continuando então, pontos comuns entre administrar e liderar. Então a gente falou das diferenças, mas em ambos algumas coisas têm que ser comuns. Tem que ter comprometimento com as pessoas. Então, independente de eu ser líder ou ser administrador, eu tenho que ter um comprometimento com as pessoas, né? No sentido de que no momento em que eu assumo aquilo, pessoas estão contando comigo. Eu tenho que ter um comprometimento com a causa espírita, porque ali eu não estou me comprometendo só com aquele centro espírita, né? Ou com aquela diretoria, ou com aquelas pessoas. Isso já é um comprometimento, mas eu tenho um comprometimento ainda maior que é com a causa espírita. Eu estou trabalhando para o espiritismo, né? Não só para aquele centro ou para aquelas pessoas, mas para o espiritismo. E todas as vezes que eu não levo isso em consideração, quem sai perdendo é a causa espírita, né? Porque as consequências desse insucesso, muitas vezes dessas ações frustradas, né, reflete dentro da causa espírita. Então, quando a gente pensa muito nessas atribuições, nesses compromissos, a gente tem que entender isso, que eu estou assumindo um compromisso com a causa espírita. Então, qualquer trabalho que eu vou fazer num centro espírita, eu tenho que pensar no centro espírita, pensar nas pessoas, mas acima de tudo pensar que eu estou assumindo um compromisso com a causa espírita, com aquilo que o espiritismo quer levar para as pessoas, tá? E isso tem que se refletir na minha conduta, no meu comportamento, nas minhas obrigações, né, que eu assumi com aquele trabalho. Um comprometimento com o processo, ou seja, garantir que o processo aconteça. Né? Se eu sou um palestrante, se eu tenho um horário a cumprir, se eu tenho que respeitar uma norma da casa para dar palestra, eu tenho que seguir aquele processo. Né? Se eu vou aplicar o passe é aplicado de tal forma naquela casa, foi demonstrado como é que é feito o passe, o horário que começa, o horário que termina, eu tenho que me comprometer com aquele processo. Eu não posso achar que, porque é um trabalho voluntário, eu faço da forma que eu achar que tenho que fazer. Eu faço da forma que eu acho que tem que ser. Então, comprometimento com o processo é eu respeitar os procedimentos e os protocolos que são definidos dentro daquela casa e daquele grupo que eu faço parte. E compartilhar as tarefas e os conhecimentos com as pessoas. Então, administrar e liderar tem esses pontos comuns, né? Embora muitas vezes a forma de cuidar da coisa seja diferente entre o administrador e o líder, compartilhar as tarefas, compartilhar conhecimento é um ponto comum entre ambos e que deve existir, tá? Então, esses são os pontos que unem as duas funções. É ótimo que a gente tenha pessoas que tenham as duas características, né? Essa é a condição ideal. Mas se a gente não tiver, que a gente procure identificar essas pessoas dentro da casa espírita. Às vezes eu vou ter bons administradores que não são dirigentes e estão lá administrando dentro das equipes, dentro dos grupos. Às vezes eu vou ter bons líderes que não são dirigentes, que não são diretores,
mas eu vou começar a percebê-los dentro dos grupos. E a contribuição deles é muito importante para o grupo. Então, se a gente observar isso, a gente consegue trazer mais resultados, né, positivos para dentro da casa espírita. Aqui, então, a gente faz um gráfico mostrando nos 4 quadrantes desse gráfico, né, no eixo aí vertical, no eixo Y eu tenho a liderança e no eixo X eu tenho a administração. Então, quanto mais a administração aumenta, né, vai para o quadrante lá inferior direito, eu tenho uma característica. Quanto mais a liderança aumenta, né, e vai lá para o quadrante superior, eu tenho outra característica. Então, a junção das duas coisas me dá resultados, né, mais ou menos satisfatórios. Então, quando a gente vê o quadrante vermelho ali, seria a pior situação possível, né, onde eu tenho pouca liderança e pouca administração num centro espírita. Então, um centro espírita com pouca liderança e pouca administração, o que eu tenho? Baixo comprometimento das pessoas, uma má gestão, porque nem a administração satisfatória eu tenho, então as partes, as funções burocráticas, né, as obrigações que eu tenho que fazer todo mês ali com a casa espírita ficam mal geridas, vai gerar uma desorganização e vai gerar conflitos, né? Então, esses conflitos vão acabar existindo. Mas e se eu começo a ter uma alta liderança com baixa administração, né? Que é aquele quadrante amarelo ali na parte superior. Aí eu vou ter muitas ações inovadoras no centro, né? Mas sem continuidade. Então, o que isso gera a longo prazo, né? Gera desgaste, porque as pessoas toda hora tem ideia nova no centro, mas nada se solidifica, se consolida, né? E vai gerando um desgaste, vai gerando um descrédito das pessoas até um momento que as pessoas também já não querem assumir mais nada com a casa, tá? Bom, aí eu tenho o contrário, né? Eu tenho uma alta administração com baixa liderança, que é o quadrante amarelo inferior ali. O que acontece? Eu vou ter um centro bem administrado, mas com muita dificuldade de mudança, né? Qualquer mudança que eu queira fazer é vista com uma certa resistência, porque o administrador não quer mudar o que já está funcionando, tá? E isso vai causando também o quê? Muitas vezes desmotivação nos trabalhadores, né? Porque as pessoas aspiram por coisas novas e aperfeiçoamentos nos seus trabalhos também, né? E isso gera o quê? Um baixo aperfeiçoamento das pessoas. Quer dizer, eu faço as coisas sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre da mesma maneira, chega uma hora que as pessoas, a cultura que se passa é, mas a gente já sabe, não precisa mudar nada, não precisa aprender nada de novo, né? Então, será que a gente já não ouviu isso em algum centro espírita, né? Não, mas a gente já faz isso aqui há 30 anos, por que vai mudar? A gente já conhece, já sabe como é que é, não tem que aprender nada de novo, não tem que mudar nada de novo, né? E aí a gente tem que se perguntar o seguinte, né? Um centro espírita que existe há 30 anos, será que as pessoas que chegavam há 30 anos atrás são as mesmas que chegam agora, né? Será que as famílias que chegam agora com os problemas que chegam são os mesmos problemas que chegavam há 30 anos atrás? Será que as pessoas que chegam no centro espírita hoje querendo trabalhar chegam com as mesmas expectativas e os mesmos anseios do que os trabalhadores que chegavam há 30 anos atrás, né? Então, se a gente olhar pela ótica espírita, a gente tende a deduzir que não. E na medida em que as gerações vão passando, novos problemas vão surgindo, né? Novos contextos vão aparecendo que antes, quando o centro espírita foi fundado, não existiam. Então, essa questão do aperfeiçoamento tem que ser enxergado, né? Por isso que eu falei do equilíbrio do administrador ouvir, né, a ideia nova, mesmo que ele não tenha a obrigação de assumir a ideia nova, mas ele tem o dever de ouvir, né, de colocar na mesa, de discutir, de debater e também colocar os seus pontos de vista, como
argumento para refutar e para dizer legal, né? Mas quem que garante que isso aqui vai seguir a longo prazo, né, e vai ganhar consistência? Esse debate precisa existir dentro da casa espírita, para que a gente chegue naquele quadrante verde ali, que é a situação ideal, né? Onde eu tenho uma alta liderança e tenho uma alta administração. Então, as mudanças são planejadas, existe um aperfeiçoamento contínuo dos trabalhadores, existe uma motivação que vai se mantendo, né, sempre aquecida, e há um alto comprometimento de todos. Todos se sentem comprometidos para que, né, aquela chama ali continue acesa. Então a gente tem que trabalhar para alcançar sempre esse quadrante verde aí. E a única forma que a gente tem é com os próprios trabalhadores que existem na casa, né? É encontrando neles esses fatores que os motivam a, que os estimulam e os motivam a fazer esse trabalho, né? Nós não vamos encontrar isso lá fora, não vai chegar alguém lá de fora com uma ideia mirabolante e mudar todo mundo. Não, são as próprias pessoas que compõem a casa e precisam ter essa ideia e essa percepção. E aí, a partir desse momento, então, a gente precisa descobrir essas pessoas, né? Descobrir esses talentos. A gente tem que lembrar que todo ser humano é potencialmente bom e colaborativo. Quando uma pessoa se predispõe a trabalhar na casa espírita, ela tem algo de bom a oferecer, né? Ela tem algo positivo para oferecer para casa. E todo ser humano vai ter pontos fortes e pontos fracos. Então, se eu olhar um grupo, uma equipe, né? Essa equipe ela vai ter uma diversidade muito grande. E essa diversidade vai ter pontos fortes e pontos fracos. Então, qual que é o desafio nosso dentro da casa espírita? É descobrir o talento que existe em cada um. E muitas vezes o talento é uma característica que chama a atenção da gente, né? Então, dentro de um grupo, eu tenho uma pessoa que fala muito. Como é que eu identifico isso? Como um talento, né? Ou como um defeito? Porque muitas vezes, o fulano, nossa, fulano é gente boa, mas fala, hein? Fala muito. Ué, mas será que isso eu não posso transformar numa possibilidade, numa oportunidade, né? Será que, de repente, no contexto que ele está, o falar muito não é positivo, mas se eu realocar ele numa tarefa que eu acho que isso seja positivo, eu não estou ganhando para casa, eu não estou encontrando de repente um trabalho que seja mais satisfatório para essa pessoa, né? E seja vantajoso para casa também. Então perceba, às vezes o que parece ser um problema pode ser uma oportunidade de melhoria e de ganho para o grupo ou até para a casa espírita, né? E procurar destacar os pontos fortes das pessoas, né? Ou seja, exaltar isso nas pessoas e administrar aqueles que são os pontos fracos, que são as dificuldades, né? Porque a dificuldade quem muda é a pessoa, não é a gente. Somos nós que vamos ficar chamando a pessoa e dando sermão, dando lição de moral para ela mudar o ponto fraco dela. Porque, de novo, se a gente fizer isso, a gente está indo contra um propósito, um preceito doutrinário, né? Então, o que a gente tem que fazer é administrar isso, ou seja, é mostrar para a pessoa, né, através do diálogo e administrando isso para que isso não crie conflitos, né, e para que na medida que a pessoa ela própria vá percebendo isso, ela sim vá corrigindo e vá se esforçando para mudar isso. O que eu tenho que fazer é administrar para que isso não se torne o ponto de contato, né, o ponto de relação dentro dos grupos. Então, o papel do líder e do motivador é fazer com que os pontos fortes se sobressaiam e os pontos fracos sejam administrados, né? Porque, como eu disse lá no primeiro vídeo, pessoas entram na casa espírita e elas não mudam, elas vão trazer suas fraquezas e as suas qualidades. Então, isso em algum momento vai se manifestar. Nós é que temos, como dirigentes, administrar isso para que isso não se torne, né, algo maior do que deve ser, como a gente disse anteriormente. Tá?
Ou seja, um grupo será tanto mais forte quanto mais entre os seus membros se somarem os pontos fortes de cada um, né? Então eu tenho que olhar para mim e dizer assim, no que eu contribuo para o meu grupo? Será que se eu sair do grupo, né, e eu não participar do grupo, o grupo ganha ou perde? É uma pergunta que a gente tem que se fazer com sinceridade, né, dentro da nossa reflexão. Como é que eu estou dentro desse grupo? Eu estou realmente colaborando, eu estou sendo participativo, eu estou sendo facilitador? Ou se eu sair do grupo, o grupo deslancha? Ou se eu sair do grupo, o grupo melhora? Qual é a percepção que eu tenho, né, que as pessoas devem ter de mim dentro do grupo? Então a gente tem que se fazer esse questionamento, né, para saber se o nosso ponto forte está realmente fazendo diferença e ajudando. Ou a gente está ali, né, e não contribui de forma efetiva para o grupo. Então todos nós temos pontos fortes a oferecer dentro do grupo, né? E na medida que a gente olha para nós, a gente consegue perceber qual ponto precisa ser melhorado em mim. Porque às vezes, sem perceber, eu posso estar tendo comportamentos que não estão ajudando o grupo. Então eu tenho que olhar para mim e falar assim: poxa, será que eu estou sendo realmente um ponto a somar dentro do grupo, né? Ou será que de repente pela minha acomodação, pela rotina, né, por eu achar que eu já domino o trabalho, que eu já sei como é que faz, que eu já estou ali há muito tempo, eu de repente deixei, né, me distrair aqui, deixei de observar coisas que eram importantes para contribuir com o grupo. Então essa reflexão a gente tem que fazer, porque o grupo ele só se torna forte na medida em que a gente coloca as nossas qualidades em favor do grupo, em favor do coletivo, tá? Isso serve até de reflexão para olhar a nossa sociedade, né? Por que a nossa sociedade está desse jeito? Será que não é porque a gente vai lá para ela só levando os nossos pontos fracos e não colocando em evidência os nossos pontos fortes? Então é uma reflexão que a gente tem que fazer, tá? Então, as pessoas, naturalmente, elas querem ser úteis, elas querem colaborar e elas querem ser aceitas no grupo. Então, a gente tem que identificar nas pessoas as qualidades delas, pontos fortes, né? E criar mecanismos que deixem elas à vontade para escolher o que fazer. Porque, como eu disse, é um trabalho voluntário, não tem como determinar, né? Ou, ou dizer assim, ah, não, ó, se você quiser trabalhar aqui no centro espírita, ó, só varrendo o centro, porque não tem outra coisa, é o que a gente precisa. Não, eu tenho que criar mecanismos que ela fique à vontade para ela se identificar, né? Aí, lógico, ela se predispondo e se identificando com algo, aí sim o centro vai analisar a possibilidade para dizer assim, ó, temos demanda e normalmente vai ter. Acho muito difícil chegar numa casa e o centro dizer assim, não temos, né? Estamos sem vaga, estamos cheio aqui, não dá para te atender. Não é verdade. Muito provavelmente, né, o centro vai aceitar, vai analisar e vai fazer com que a pessoa entre naquilo que ela realmente se sente predisposta a fazer e motivada a fazer. Só que aí nós vamos administrar, né, e capacitar essa potencialidade. Então aí entra aquele fator, não basta ter só a força, a boa vontade, né? Um centro não se administra só com boa vontade. É preciso derrubar esse mito de que porque é voluntário, de porque é caridade, né, pode fazer de qualquer jeito, pode chegar aqui com a cara e a coragem, que a gente vai aceitar, que é bem-vindo. Não. Como eu disse, o centro tem uma responsabilidade social, uma responsabilidade civil, né? Tem pessoas que respondem por ele, ainda mais nos dias de hoje, né? Com tantos, com uma sociedade tão dinâmica, agitada e onde as informações fluem de maneira muito rápida, é muito importante que um centro capacite, prepare essas pessoas, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que dosar essa ansiedade da pessoa querer fazer o trabalho, já querer sair produzindo, porque precisa haver todo um preparo, né? Preparo legal, um preparo formal, uma capacitação doutrinária.
essa pessoa precisa estar bem, é, do ponto de vista legal, bem amarrada, né? O seu contrato de trabalho voluntário com o centro. Então, essas coisas a gente é a função do administrador que eu falei, lembra? Quer dizer, o líder muitas vezes não vai pensar nisso, ele vai vir, vai motivar a pessoa, vai treinar, vai querer colocar a pessoa amanhã para fazer, o administrador fala, opa, peraí, tem que assinar um termo aqui de trabalho voluntário, né? Tem que saber onde essa pessoa mora, tem que fazer um cadastro dela, tem que saber quem é ela, quem é essa pessoa que está entrando aqui na casa, né? Ela fez os cursos, não fez os cursos. Então, perceberam? Essa parte operacional é a função do administrador, né? E é um cuidado que é legítimo, a gente tem que ter esse cuidado com a casa espírita, tá? Então, isso aí, essa motivação, ela tem que ser seguida, né? Ela tem que ser acompanhada do preparo, da capacitação e de administrar essa potencialidade, tá? Então hoje nós finalizamos o nosso bate-papo com esses dois elementos, né? A motivação e o descobrimento. Eu espero que tenham gostado. Na próxima aula nós finalizamos esse nosso seminário, esse nosso debate, tá? Fiquem conosco, um grande abraço a todos, que a espiritualidade amiga possa amparar todos vocês e que a gente possa se reencontrar aí no nosso próximo vídeo. Se inscrevam no canal, né? Participem para que possam assistir outros vídeos, outros bate-papos nossos, outras reflexões e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.